Eu quero mandar um puta de um recado para esses bostas. O porquê que eu quero armar o povo? Eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para É segurar mais. importantíssimo, é um ponto essencial. Mas é o que eu quero falar. Eu não sei se essa vai ser a frase mais grave. Que é o que eu estava falando. É um vídeo longo de uma conversa enfadonha, com gente falando baixo e com português errado, e mal falado, e com capacidade de oratória pequena. Anões morais discutindo. Então, assim, não deu tempo da gente ler na íntegra a degravação. Não deu tempo ainda da gente assistir na íntegra esse vídeo. Não dá para a gente assistir com a nossa audiência aqui esse vídeo todo, porque nós temos que fazer a análise ponto a ponto, principalmente se for lida, porque a gente pode achar coisa mais absurda do que isso. A gente pode achar coisa mais cabeluda do que essa fala que o Ravena acabou de pensar e que ela é grave. É gravíssima. O grande problema aqui é que se essa frase for judicializada, eles vão encontrar aqui uma resposta, uma defesa no mau português, no péssimo português do presidente da República. Porque vamos analisar essa frase, né? Ele diz o seguinte: por que eu quero armar o povo? Né? Ele está falando assim que ele quer armar o povo de todo jeito porque ele não quer uma ditadura. E aí o problema é que ele não usa mas, ele usa ele não usa a conjunção adversativa, ele usa e. Né? Ele fala: eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Então, esse mau português do presidente, por mais que outra interpretação não se possa extrair outra interpretação, a não ser de que ele não sabe falar português e que ao invés do e seria ali uma conjunção adversativa, seria um mas, ele usa um e. E esse e protege a batalha jurídica, porque ele não diz mas, ele diz que não quer uma ditadura. E ele acrescenta: e não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Mas não dá mais para segurar o quê? Não dá mais para segurar, não é um mas. É um e não dá para segurar mais. Então ele não diz o que dá para segurar mais. Se essa batalha for a juízo, a defesa do Bolsonaro vai ficar em cima dessa partícula do texto. Ele não usou mais, ele usou e. E se ele usou e, ele não estava fazendo referência adversativa a não querer uma ditadura. Ou seja, ele agora quer, ele agora precisa. Ele usou o e, e o e não acrescenta em nada. O e não muda a ideia dele de não querer a ditadura. O e só acrescenta com uma coisa mística, vazia de significado, sem explicação nenhuma. Ele fala que ele quer armar o povo, que ele não quer uma ditadura e que não dá para aguentar mais. Mas não dá para aguentar mais o quê? Ele não usou mais, usou e aí depois ele desce toda a sua verve autoritária de novo, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser Deus, família, propriedade, tem que ser o cacete, tem que ser da maneira que eu quero, se não for da maneira que eu quero, que votem no Haddad, que votem no Alckmin, ou que votem no Lula. O problema é a partícula que ele usa, a conjunção que ele usa. O problema é o mau português dele. O mau português dele o salvou dessa argumentação. Por mais que a lógica na interpretação desse texto seja, ele falou que quer armar, não está conseguindo, ele não quer ditadura, mas porque ele não está conseguindo fazer o que ele quer, não dá mais para segurar. A interpretação lógica do espírito da fala, do contexto da fala, nos leva a interpretar que ele pede aí uma ruptura do Estado democrático. Mas o mau português dele, na análise friamente gramática, não nos permite concluir que ele queira a quebra da democracia, que ele queira a quebra do regime democrático, que ele queira uma ditadura. Infelizmente, nesse ponto, nós vamos ter aí uma batalha de significados por conta dessa frase, que o Ravena tem razão. Até o presente momento, é a fala mais grave, além da questão da PF, que já era grave, que todo mundo já conhecia e que foi agravada pelo fato de 28 dias antes ele ter feito a alteração, né, da sua guarda, né, do pessoal da sua segurança. Então, essa questão já era uma questão pacificada.
Já era uma questão, era uma gravidade dada como certa, já era um mal feito dado como certo, comprovado. Ele falou PF, ele falou de uma mudança que ele já tinha feito 28 dias atrás, isso já era esperado. Acho que até o momento, essa de fato é a fala mais problemática do Jair Bolsonaro, mas nós vamos ter um problema de análise de texto, de interpretação de texto, pessoas olhando uma interpretação contextual como a sua, que eu concordo plenamente, faz todo sentido eu entender que ele quer uma ditadura agora, porque ele não está conseguindo armar o povo, e é por isso que ele quer armar o povo, mas vão se valer dele não ter usado mas e ter usado o e, porque na interpretação lida, né, ele continua não querendo a ditadura.